Ganhando da inflação já tá bom. Será mesmo? Fala pessoal do JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal sobre educação financeira e no vídeo de hoje vamos falar sobre rentabilidade, né? Como que tá aí, como que a gente analisa a nossa carteira, se a gente está tendo uma rentabilidade interessante, se a nossa rentabilidade está abaixo do esperado, né? O que a gente olha aí a respeito, né? Quais são as nossas referências para saber classificar a nossa rentabilidade, se ela está boa, se ela está ruim, se ela está regular, onde a gente precisa melhorar. A gente vai dar um panorama geral aí a respeito de rentabilidade. E para começar, pessoal, vamos ver então o conceito de rentabilidade. Existem algumas fórmulas para calcular a rentabilidade de uma carteira. A fórmula mais simples e direta de você calcular a sua rentabilidade é você pegar o seu patrimônio líquido, né, o seu patrimônio, o valor do seu patrimônio atual, dividir ele pelo valor investido, né, e isso multiplicado por 100, né, para você ter esse valor de fato em porcentagem. Bom, dito isso, né, depois que a gente entendeu aí o conceito de rentabilidade, né, para você ver de fato quanto você está ganhando em percentual, quanto está crescendo o seu patrimônio, a gente precisa ver quais são os parâmetros, né? Com base em que a gente sabe se está bom ou se está ruim o nosso crescimento. A primeira coisa que a gente olha, pessoal, é para a inflação. Por que para a inflação? A inflação, pessoal, na prática, quando a gente está falando em rentabilidade, é a desvalorização do seu dinheiro. Que é a mesma coisa de dizer, né, do aumento elevado dos preços, né, de produtos, de serviços, e vai refletir aí numa redução no seu poder de compra. Então a primeira coisa que a gente olha em relação à rentabilidade, né, já fazendo aí o comparativo com a rentabilidade de uma carteira, é em relação se ela está ganhando ou não da inflação. Por exemplo, uma inflação a 6% e a sua carteira está tendo uma rentabilidade de 6%, ela está empatando com a inflação. Então você não está tendo ganho real, né, que a gente chama. O que é o ganho real? A sua rentabilidade total reduzido pela inflação. Aí você tem a rentabilidade real ou o ganho real que a gente fala, né? Então nesse exemplo onde empatou, né, 6 de inflação e 6 de rentabilidade, você zerou. Você não teve nenhum ganho real. O seu dinheiro acompanhou aí de fato só a inflação. Então você perdeu um poder de compra ao longo do tempo, né? O poder aquisitivo seu diminuiu ao longo do tempo. Além da inflação, né, que é o principal aí que a gente olha para de fato ver se a gente está tendo um ganho real ou não, a gente vê também alguns indicadores que são as referências aí, que é o chamado benchmarking, né? Esse nome bonito aí refere-se, né, de fato ao que você tem como métrica para analisar a sua rentabilidade. Por exemplo, quando você investe em ações nacionais, o índice que você tem como referência é o Ibovespa. O índice engloba todas as principais empresas listadas na Bolsa Brasileira. Por exemplo, quando você investe em ações, o índice sobe 1%. Aí você compara a sua carteira em relação ao índice. Você está próximo do índice, você está inferior ou até mesmo ganhando do índice, né? No caso de ações, o Ibovespa. Então você compara ações com o Ibovespa, ações brasileiras no caso, né? Ações nacionais. Falando de fundos imobiliários, você não compara a sua carteira de fundos imobiliários com o Ibovespa, por exemplo. Por quê? Porque o Ibovespa reflete em relação a ações. O que você tem como benchmarking de fundos imobiliários é o chamado IFIX, que é o índice para fundos imobiliários. Então você vai sempre fazer a comparação com o IFIX, no caso de fundos imobiliários. No caso da renda fixa, né, qual que é esse benchmarking que você vai olhar? É o CDI, porque basicamente todos os ativos, ou pelo menos a sua grande maioria, estão indexados ou atrelados ao CDI. Se você tem uma carteira com ativos na renda fixa, você vai comparar a rentabilidade da sua carteira com a rentabilidade do CDI, né, se está próximo. Na renda fixa, na maioria das vezes, quando você compara só ativos da renda fixa, geralmente costuma, né, ter essa igualdade aí em relação à rentabilidade da sua carteira de renda fixa com o CDI. Né? Se não tiver igualdade, vai ser um valor bem próximo aí, uma rentabilidade bem próxima, bem similar. Bom, e por fim, em relação às BDRs,
né, que são as ações que a gente compra aqui, porém de empresas do exterior, a gente tem também uma referência, né, um índice para elas, o BDRX, né, o BDRX. Também é um índice para você comparar a rentabilidade da sua carteira de BDRs com a rentabilidade do índice das empresas norte-americanas. Dito isso, é importante... não, esse cachorro não vai me dar sossego hoje não. Oh, meu Deus do céu, nossa senhora, eu vou xingar esse cachorro. Vai deitar! Bom, pessoal, dito isso, é importante a gente frisar também em relação ao tempo mínimo para você analisar a sua rentabilidade. Como assim, Jean? Por quê? O que acontece na maioria das vezes? A pessoa investe ali no primeiro mês, né? Ela vai lá e compra uma ação do Banco do Brasil, por exemplo. Ela comprou a R$10, passar 30 dias ela vai para R$12, né? Ou seja, ela aumentou 20%. É isso mesmo? E a pessoa já olha e fala, pô, ganhei 20% aí, minha rentabilidade é de 20%. Ou, num cenário infeliz aí, às vezes a pessoa compra 10 e vai para 5. Aí a rentabilidade dela está com uma queda aí de 50%. Então assim, pessoal, o que é o critério que a gente tem em relação ao cálculo de rentabilidade? O tempo mínimo, pessoal, é de 1 ano. Exatos 12 meses para você de fato, né, fazer o cálculo da sua rentabilidade e dizer se a rentabilidade está bacana, né, está tendo uma rentabilidade interessante ou não. Por quê? Oscilações no mercado, né, no curto e no médio prazo, elas acontecem de maneira diária, semanal, então é muito difícil pegar um intervalo de tempo aí de 1 mês, 2, 3 meses e falar que a rentabilidade da sua carteira está 10, 15%. Então você precisa de fato ter um tempo mínimo para ver se a sua estratégia está fazendo sentido, né, e refletindo uma rentabilidade interessante. Mas então, respondendo a pergunta do vídeo, o que é a referência? Para a gente ter uma base para saber se a carteira está evoluindo bem, se preciso rever a minha estratégia, né? Existe de fato? A resposta é que sim. Ouvindo vários investidores, consultores e estrategistas, a referência é a seguinte: se a sua carteira está menor ou igual à inflação, ela é considerada ruim. E aqui eu posso acrescentar também, se a sua carteira está menor ou igual que a inflação ou empatando com a rentabilidade da poupança, sua rentabilidade está ruim, tá certo? Você precisa rever sua estratégia, rever os seus ativos, e você está errando em alguma coisa aí. E quando ela vai estar irregular, o que a gente considera irregular? Uma rentabilidade de 10% ao ano. Por que é regular, Jean? Porque quando você divide 10% por 12, vai dar menos que 1% ao mês. E com as taxas de juros no Brasil, como sempre são altas, por exemplo, atualmente está em 13,25 a Selic. Você tem vários ativos que estão pagando pelo menos 1% ao mês de rentabilidade. Então, de fato, você precisa rever alguma coisa aí. Sua estratégia está bem encaminhada, porém, ela precisa aí passar por alguns ajustes finos. Bom, e quando a carteira está boa, então, Jean? A carteira está boa quando a rentabilidade dela é maior ou igual a 12%. Aí a rentabilidade está bacana. É o esperado, né? É o ideal que a gente sonha como investidor, como consultor ou como educador financeiro. Por quê? Como eu falei, ela vai estar pagando 1% ao mês. E tem gente que fica melhor? Tem gente que fica melhor. Que aí a rentabilidade ótima, que é quando está maior 12%, né? Obviamente respeitando o limite aí, né, de 1 ano, no mínimo 1 ano. Então rentabilidades aí de 13, 14, 15, 20, 25, 30% são rentabilidades excelentes, né? Sua carteira está performando aí de maneira excepcional, de maneira fantástica. Inclusive, se sua carteira está assim, fica aqui os parabéns e me conta qual é a sua estratégia. Porém, tudo tem, né, uma ressalva, tudo tem uma exceção. E qual que é essa ressalva em relação à rentabilidade? Porque ela vai depender de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com a sua estratégia. A sua estratégia é só ter uma renda passiva, é viver de dividendos, a sua estratégia é montar apenas uma reserva de emergência. Então, né, deve ser avaliado essas questões aí também de maneira separada.
Porque, por exemplo, quem tem um perfil agressivo, arrojado, vai ter uma carteira super diversificada e quando compara com um perfil conservador que tem uma renda fixa, por vezes o perfil arrojado tende historicamente a performar melhor ao longo do tempo do que um perfil conservador que tem título somente na renda fixa. Não existe nem na vida e muito menos no mundo dos investimentos uma receita de bolo. Então a gente precisa olhar cada caso de maneira específica. Bom, agora que você aprendeu a respeito de rentabilidade, eu fiz esse vídeo aqui para você que quer aprender a investir melhor o seu dinheiro. Eu elaborei uma carteira de maneira diversificada, seguindo um método que eu mesmo criei, para que você possa estar investindo aí de maneira diversificada, estruturada e sólida. Então é só clicar nesse vídeo aqui. Um abraço, fiquem com Deus.